O Instituto Taquari Vivo entrega amanhã no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, o resultado do estudo ambiental de um dos mais importantes rios de Mato Grosso do Sul. O estudo revela o volume de pastagens degradadas no Alto Taquari e simula impactos da restauração. Aqui comigo, no estúdio, o diretor executivo do Instituto, o Dr. Renato Roscoe, que fala um pouquinho sobre essa iniciativa. Muito boa tarde, obrigado, Dr. Renato. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Vamos começar perguntando qual é a importância da bacia do rio Taquari, não só para o estado, não só para a região, mas para essa parte central do país. Sim, o Taquari é o principal formador da bacia pantaneira, né? Então ele forma 36% da planície pantaneira. Então é um rio bastante importante, ele nasce em Mato Grosso, faz a divisa de Mato Grosso do Sul ali com Mato Grosso, entra em Mato Grosso do Sul, em um planalto muito arenoso. Em função disso, ele tem processos erosivos muito fortes. Ele e seus afluentes, né? O Jauru e o Coxim. Tem processos erosivos muito fortes e vão direto eles afunilam assim, passa na Serra de Maracaju e espalha esses sedimentos pela planície pantaneira. Tem muita diferença na importância do Taquari para o rio Paraguai? O Taquari, ele é um afluente do Paraguai, né? Então ele entra aqui pela serra, pelo lado leste do Pantanal, né? E ele corre de leste a oeste, né? Mais ou menos de leste a oeste, desaguando no Paraguai, né? O Paraguai é vamos dizer assim, é o dreno do Pantanal, né? Ele drena todas as águas do Pantanal e o Taquari é um dos principais formadores de toda essa bacia de deposição. Por que corria? Por causa de assoreamento? O assoreamento do rio Taquari. O rio Taquari, ele já era um rio de muitos sedimentos, naturalmente, né? Com a ocupação da área dos planaltos, o que acontece? Esse rio começou a receber um aporte de sedimentos ainda maior, né? Muito maior do que o que ele recebia naturalmente, nos últimos 40 anos, vamos dizer, né? Com isso, nós tivemos um processo de assoreamento muito rápido do rio, que inclusive mudou o curso do rio, né? Hoje o rio Taquari, ele chega ali na altura da fazenda da Caronal, né? Do arrombado do Caronal, e a partir dali ele muda de curso, né? Ficaram 150 quilômetros de rio seco e do lado de cá, cerca de 650 mil hectares completamente alagados, né? Tem imagens, inclusive, fornecidas pelo Instituto, para a gente exibir aqui. Eu queria que o senhor comentasse. Vamos colocar as imagens novamente, para a gente entender o que está acontecendo com o Taquari. Esses são os processos erosivos bastante fortes que acontecem no rio Taquari. Eles são aí é o Caronal, né? Aí é onde o rio se divide. Ele ia para a esquerda, né? E hoje ele verte completamente para a direita, né? Ou seja, todo o rio vem para esse lado de cá agora, 100% da água. E aquela parte da esquerda ali, o rio acabou secando. Ali corre uma prainha. Corre um pouquinho de água, na cheia agora corre água, ele passou a ser uma vazante, né? E o leito do rio virou para o lado de cá. E logo abaixo essa água se espalha pelos campos, formando um grande alagado aí que chegou a 650 mil hectares. Hoje está um pouquinho menos, em função desse período seco que o Pantanal vem passando, mas todo o rio, você vê, são 120 metros de largura aí nesse ponto, 100% do rio Taquari verte hoje para esse que é um arrombado. O rio não era isso. Não existia rio, aí era pastagem, toda essa área. Mas que coisa. Né? Como é que um rio dessa importância passa por um processo de degradação, podemos chamar assim, doutor Renato? O assoreamento é um processo de degradação, né? A origem dele está lá naquelas outras imagens que a gente viu logo
logo aqui antes, que são as imagens das grandes erosões, das vossorocas, que não estão aí na planície pantaneira. Elas estão lá em cima, né, no Planalto, onde hoje nós temos mais ou menos 1,5 milhão de hectares de pastagens, mais ou menos 55% delas, dá 54% delas, em algum estágio ainda de degradação, e o efeito que a gente tem é isso. Isso aí é um dos afluentes do rio Taquari, completamente cheio de sedimentos no Planalto. Isso aí ainda não é na planície pantaneira, não. Você vê que as matas ciliares acabam morrendo, né, com esses sedimentos, a água se espalha e começa a matar toda a mata ciliar, enfim. É um efeito que acontece no Planalto. Essas aí são as erosões, né, são erosões de grande porte que precisam de ações de contenção desses processos erosivos que vão, não só, elas não são locais, elas começam nas pastagens lá em cima, né? É todo um processo para tentar estancar isso. E você vê nessa imagem que ela entra inclusive nas matas, né? Onde era mata estabelecida, como ela começa antes, né, o volume de água aí já é tão grande que começa a derrubar árvores, as árvores acabam caindo dentro da erosão, é um processo muito intenso. Um pouquinho antes dessa imagem, era para ser pastagem? Pastagem ou alguma cultura? No levantamento que a gente fez, praticamente todas as grandes vossorocas, elas estão em áreas de pastagem ou áreas naturais, né, como aquela que a gente viu ali, de reservas legais e APPs, associadas às pastagens. Isso por uma razão simples, Zaidan, porque, né, na bacia do Taquari, nós temos aí mais ou menos uns 300 mil hectares de lavoura. Só que essa lavoura fica onde? Fica nos platôs mais planos e mais argilosos. Então são nas áreas menos propensas à erosão, né? Além disso, a agricultura usa terraceamento, usa plantio direto, então ela já avançou muito nessa questão de conservação de solo, né? As pastagens não, elas estão justamente nos lugares mais arenosos da paisagem isso que eu e perguntei mais se movimentados. Seria pastagem aí nesse lugar. Eram pastagens aí, né? Você vê ali ao lado, tem pastagens já com um terraceamento feito, já numa tentativa de segurar esse processo erosivo. Esse processo de quanto tempo para cá? Intensificou-se nos últimos 40 anos, né? Até os anos, entre os anos de 1980 e 2000, foi o pico de desmatamento nessa região, que foi a abertura dessas áreas, né? Como todo o cerrado brasileiro. Essa área foi aberta, como não se sabia muito bem da fragilidade desses solos, algumas áreas avançaram mais do que deveria nessa abertura. Então, matas ciliares foram removidas, algumas áreas frágeis foram expostas, né? E se transformaram em pastagens. Além disso, Zaidan, o processo de utilização dessas pastagens durante muito tempo, né, sem uma reposição de nutrientes, sem uma reforma, acaba degradando essas pastagens pelo uso, né? E com isso, o que acontece? A erosão começa pela falta de infiltração. Se a água não infiltra na pastagem, ela corre, né? Eu costumo explicar para o pessoal que é mais urbano, que nós estamos vendo todas essas tragédias em São Paulo e etc. Mas quando você vê São Paulo, aquela rua com a água correndo, né, é a mesma coisa que acontece. Ou seja, aquela água corre porque não tem onde infiltrar, pela pavimentação, etc. Se tivesse um ralo ali, iria embora, né? Mas na pastagem, o que acontece? A degradação do pasto e o pisoteio do gado formam uma camadazinha em cima do solo, uma crosta, que impede a infiltração. Então, não deixando a água infiltrar, essa água escorre. Escorrendo, ela vai ganhando volume, e quando chega lá na linha de drenagem, ela já está num volume tão grande que ela tem uma energia muito alta e provoca essas erosões incontroláveis. Perguntar se tem como resolver esse problema do assoreamento pode ser uma pergunta simples. Vamos tirar a areia que está lá, mas isso é uma coisa praticamente impossível. Tem alguma solução para isso? O assoreamento é muito difícil de ser resolvido, muito caro, né?
há tecnologia para isso, de dragagem, etc., para fazer isso. Mas é muito caro, muito dispendioso, né? E não resolve o problema. Dragar não resolve o problema. O problema Porque vai voltar de novo. Vai voltar de novo. Se essas erosões continuam acontecendo e elas estão totalmente ativas e continuam jogando sedimentos para dentro dos rios, ela não tem resultado, a dragagem. Você vai tirar a areia, ela vai ser reposta de novo pelo processo erosivo. A solução começa onde? Começa em repensar esse território, né? De que forma que nós podemos fazer uma pecuária mais produtiva? E esse aqui é o interessante. Se a gente melhora a pecuária, faz com que ela fique mais produtiva, com pastagens bem manejadas, sem superpastejo, fazendo reposição de nutrientes, etc., nós favorecemos o meio ambiente, né? Salvamos um rio e, ao mesmo tempo, a gente produz mais. O produtor tem mais receita, mais rentabilidade. Então, é um ganha-ganha nesse processo. E curioso é que tem muita gente com estudos renomados dizendo que tem que tirar o gado. Mas você está dizendo o contrário. Tem que colocar o gado, mas de uma forma bem manejada, de uma forma mais sustentável. Exatamente. Evidentemente que tem alguns lugares que precisam ser recompostos. A vegetação nativa tem que ser recomposta, que são lugares muito frágeis ecologicamente. Então, esses lugares, o ideal é que eles sejam recompostos. Agora, quem vai dizer que lugar é esse, etc., é a pesquisa. A pesquisa tem que dizer, né? Os técnicos têm que dizer onde eles estão, esses pontos mais frágeis. Mas a maior parte dessa bacia inteira é de produção pecuária, né? E uma produção pecuária que, quando a gente vê que 54% das pastagens tem algum nível de degradação, né? A gente vê que há uma oportunidade de melhoria. E essa oportunidade de melhoria passa por recuperação de pastagens, fazer os terraços adequadamente, repensar as estradas, né? As estradas são fontes muito grandes de erosão, repensar o manejo desse gado, e com isso a gente tem uma parceria excelente com o Senar. O Senar, aquele programa ATEG do Senar, está atuando junto com a gente nesse projeto, né? Então a gente tem dois parceiros muito fortes. Um é o governo do estado, através do programa ProSolo, e o outro é o Senar, através desse programa de assistência técnica e gerencial. Porque o que a gente leva? A gente leva para o produtor toda uma transformação. Porque eu digo o seguinte, não adianta a gente estancar a vossoroca se a gente não resolver a pastagem, porque vai continuar jogando água, vai destruir o que a gente fizer. O pasto segura isso. Exato. Agora, sim. Pois não. Então, assim, a lógica é o seguinte, não adianta atacar lá embaixo se os pastos não estiverem resolvidos, se não tiver terraços adequados, estradas adequadas. Não adianta eu ter terraços adequados, estradas adequadas, se eu não tiver pastagens adequadas. Não adianta eu recuperar a pastagem se eu não mudar o manejo e continuar fazendo um superpastejo e prejudicando essas pastagens de novo. Elas vão degradar novamente. Amanhã o Instituto apresenta um estudo, eu não sei se são essas as informações que serão passadas nesse estudo, mas quais são os principais pontos desse estudo que será divulgado amanhã? Aliás, num lugar belíssimo, né, que é o Bioparque Pantanal. Foi inaugurado não faz muito tempo, em Campo Grande, virou um grande cartão de visitas da capital de Mato Grosso do Sul. O que tem de pontos básicos nesse estudo? Nós, na realidade, estamos comemorando nossos 2 anos de instituto, né? E para comemorar esses 2 anos, nós estamos entregando esse estudo ao governo do estado. Foi um levantamento que nós fizemos de toda a bacia, né, vendo o estado de degradação das pastagens, né, o uso do solo na bacia, o estado de degradação, como que estão as APPs, reservas legais, né, em termos de déficit e até superávit. É interessante que na bacia tem falta de APP e reserva legal em alguns pontos, mas tem sobra em outros pontos, ou seja, tem excedentes de reserva legal. Então aí há oportunidade, por exemplo, de ou comércio de cotas de reserva ambiental ou mesmo créditos de carbono nessas áreas, né? E a gente mostra uma simulação, né? Nós contratamos uma empresa chamada Salva, que fez todos esses estudos para nós, e ela utiliza um modelo de Stanford que faz uma previsão de como os serviços ambientais seriam alterados
beneficamente ou maleficamente, em função das ações que a gente pode vir a fazer. Então, assim, é um estudo que dá uma dimensão para o Estado do que é necessário fazer e quais seriam os resultados que obteria caso fizessem a restauração das pastagens, a recuperação das APPs e reservas legais, tudo isso junto para... é um instrumento de orientação de políticas públicas, né? Ou seja, eu imagino que o estudo vai dizer que a situação é complicada, porque no caso das pastagens, mais de 50% estão degradados ou em nível de degradação, mas que tem soluções. E essas soluções passam não por uma medida, mas por um conjunto de medidas. Exatamente. E precisa de dinheiro para isso. Exato. E aí nós teremos 2 momentos amanhã, uma de apresentação desse trabalho e a entrega para o Estado, e também o Estado vai fazer a apresentação dos resultados do primeiro ano nosso de colaboração num projeto piloto, que é o Córrego da Pontinha, em Coxim, onde nós já estamos fazendo ações de terraceamento, readequação de estradas, etc., mostrando qual é o modelo, né, de intervenção para essa região. E tem recursos para fazer projetos como esses, recursos internacionais, a fundo perdido? Tem diversos recursos, né? O Instituto ele busca exatamente isso, captar esses recursos. Eu digo que o Instituto foi criado para carrear recursos para o Taquari. Não só recursos financeiros, mas recursos também humanos, recursos, conhecimento, ciência, para o Taquari, né? Então esse é o nosso objetivo principal, é fazer com que a gente traga os recursos necessários para uma transformação positiva para o Taquari, né? Que nós entendemos que se não melhorar a vida das pessoas que estão ali, né, não faz sentido nenhum melhorar, nós nunca vamos conseguir melhorar o ambiente se a gente não melhorar a vida das pessoas. Por isso que a transformação passa por essa reestruturação da pecuária, essa melhoria na pecuária, e aí sim a gente pode implantar as estruturas de contenção de erosão. Então nós temos assim, vamos dizer, os nossos doadores nos dão um seed money, né? um dinheiro inicial para que a gente possa estruturar projetos e ajudar o Estado, nós temos parceria com os sindicatos rurais, temos parceria diretamente com a FamaSul, com o Senar, para buscar recursos para que os produtores possam implementar as suas ações, né?